Oi pessoal, prazer, meu nome é Mara Jane Silva e hoje eu vou apresentar meu pitch acadêmico, que foi resultado de uma atividade desenvolvida na pós-graduação da Faculdade Descomplica, do curso de docência para o ensino superior e metodologias ativas para a aprendizagem. Como complementação das atividades desse curso, idealizou-se a preparação de um jogo, né, na qual ele seria aplicado em diferentes níveis de ensino, né, sendo que a ideia central é que os professores eles possam utilizar esse material ou então adequá-lo quando necessário. Dessa forma, o título do meu trabalho é Jogo Lúdico como Recurso Didático para o Ensino de Exatas. Contextualização e problema. Bem, o método de ensino tradicional, ele muitas vezes torna a aula monótona, cansativa, né, pouco atrativas para os alunos, e isso, consequentemente, vai influenciar na aprendizagem desse aluno. Né? Isso aumenta principalmente com relação às disciplinas de exatas, físicas, matemática, entre outros. E as atividades lúdicas, como forma complementar às aulas expositivas, elas ajudam nesse processo, né? Processo de aprendizagem, tornam as aulas mais dinâmicas, né? E estudos aplicados nessa área realmente comprovam, né, que há um maior aprendizado quando há essa dinâmica na sala de aula. Proposta de solução e público-alvo. Né? Dessa forma, esse pitch ele traz como proposta, né, como uma solução, um jogo aplicado ao conceito de fluidos, de física, né, podendo esse material ser resultado, ser aplicado, né, a diferentes níveis de ensino. A construção do jogo didático, né, como que esse jogo foi construído? Bem, esse é um jogo de cartas, né, no qual o assunto abordado seria fluidos, né, e para a elaboração desse jogo, ele foi considerado algumas coisas, como o tempo de jogo, a interação entre os jogadores, né, que precisava acontecer, a dinâmica, o material de construção, que era algo, que tinha que ser algo de fácil acesso, algo também com custo baixo, né. E para a elaboração das perguntas, das respostas, né, ter a base daquele apoio daquele jogo, foi utilizado o livro Fundamentos da Física, né, bem conhecido aí no mundo acadêmico e também conceituado. O jogo, como funcionaria esse jogo, né? Esse jogo basicamente seria um jogo de cartas, no qual teria um monte de cartas, né? Onde deve ser usado por equipes de 5 alunos. Né? Antes do início do jogo, as cartas elas devem ser embaralhadas, né, de modo aleatório. Cada aluno deve receber 5 cartas, né? O restante deve ser colocado em um monte com a face voltada para baixo, para impedir que visse o conteúdo daquela carta, né? O jogo de cartas ele permite que o jogador tenha mais de uma opção de carta-resposta para uma única pergunta, né? Dessa forma, o jogador ele precisa ter conhecimento prévio sobre aquele conteúdo para identificar a carta-resposta correta. Aqui a gente tem uma imagem das cartas. O jogo, né? O aluno ele deve retirar uma carta do monte, né? E jogar para o centro da mesa, né? Podendo lançar a mesma carta ou então puxar outra. Caso quem anteceda o jogador da vez disponibilize uma carta que o jogador da rodada queira esta carta, ele poderá optar por não puxar do monte e sim por pegar essa carta que foi dispensada pelo jogador anterior. Caso o jogador da rodada ele queira a carta que o outro participante dispensou e este não era seu antecessor, o jogador da vez ele deve ter uma carta coringa, né, que pode ter recebido no início ou no decorrer do jogo. Assim, ele deve soltar a carta coringa rapidamente, dizendo minha, antes do próximo jogador efetuar essa jogada. Essa carta coringa ela seria uma carta totalmente em branco. Dessa forma, o jogador da vez tem a possibilidade de pegar a carta desejada, mas nesse caso ele deverá pular a sua vez de jogar, né, naquela rodada. O jogador que achar o par de cartas com as perguntas, né, correspondente correta, primeiro ele deve ganhar o jogo, né, e mostrar as cartas na mesa. Essas cartas elas devem ser conferidas pelos demais participantes, né, para que eles debatam aquele conteúdo entre si, né, e o jogador que ganhar, ele deve ter conhecimento prévio sobre aquele conteúdo. Então, para montar o seu jogo, né, de perguntas e respostas, ele deve conhecer daquele assunto, né, ou então ir calculando algumas coisas durante o decorrer do jogo, né, dependendo da sua pergunta das cartas. Visto a necessidade de fazer esse jogo, de disponibilizar o material desse jogo, né, verificou-se essa necessidade de colocar esse material em algum lugar. Então, criou-se um site, né, que foi criado na plataforma Google Sites, né, que é uma ferramenta disponível aí no Google Workspace, que permite a construção de um website de uma maneira intuitiva e rápida. Considerações finais. A aplicação
dinâmicas e jogos em sala de aulas, elas permitem que ocorra uma ruptura no modelo tradicional de ensino, né? E com esses recursos, o aluno ele se torna sujeito ativo do processo de aprendizagem, né? Captando conhecimentos, desenvolvendo habilidades, aprendendo de forma empolgante, diferentes assuntos, né, que eram abordados pelo professor, né? O material proposto nesse pitch, ele pode ser utilizado como um guia ou mesmo como um modelo para docentes de diferentes áreas do conhecimento. A aplicação desse jogo, ele pode ser utilizado como metodologia alternativa que auxilie no processo de ensino e aprendizagem de alunos de diferentes níveis de ensino, né? E além disso, ele fomenta a importância do lúdico no ambiente de aprendizagem, né? E criam modelos para diferentes possibilidades de aplicação, né, de outros conteúdos, né? Mesmo que sejam em outras áreas, como português, né? Dentre outras. Aqui eu tenho as minhas referências. Muito obrigada.